cisma, o ato vingativo de Deus. A Bíblia afirma que somente Noé e sua família foram poupados. Mas teria o grande dilúvio sido apenas uma história ou um evento catastrófico que alterou o curso da história humana? Enigmas da História. O Grande Dilúvio. Peter Gandy escreveu vários livros controversos sobre as origens do cristianismo. Agora, ele está reexaminando um dos acontecimentos mais terríveis descritos no Velho Testamento: a história de Noé e do Grande Dilúvio. A história que eu cresci ouvindo estava na Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 17. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne. E no Alcorão: e quando Noé antes gritou, nós o respondemos e o salvamos, ele e sua família, do terrível acontecimento. Narrativas de tremores de terra e inundações são comuns a muitas culturas. Suméria, grega, hindu, chinesa, nativo-americana, em histórias que remontam a milênios. Há muito, muito tempo antes do Alcorão, no épico de Gilgamesh, 2000 anos antes de Cristo, a tempestade trazida por Haddad arrasou tudo até os céus como um ataque em uma batalha, lançando-se contra as pessoas. Onde quer que se procure, é realmente a história de um grande dilúvio. Alguns cientistas, de formas controversas, insistem que uma mega inundação atingiu a Europa Oriental vários milhares de anos atrás. Ela é até mesmo conhecida como o Dilúvio de Noé. E acredita-se que ela tenha atingido as terras ao redor do Mar Negro. Peter Gandy voa para a capital búlgara, Sófia. Ele quer descobrir que efeitos uma enorme inundação pode ter tido nas primeiras civilizações dessas religiões e o que pode ter causado a inundação do Mar Negro. Erguendo-se fora da cidade está o Monte Vitosha, um pico vulcânico perfurado com cavernas. Peter Gandy sobe até a montanha para se encontrar com o professor Yavor Shopov, da Universidade de Sófia. Me disseram que o senhor talvez pudesse lançar alguma luz sobre essa inundação. Sim, mas para isso precisamos entrar na caverna. Com mais de 15 quilômetros de extensão, este é o complexo de cavernas subterrâneas mais longo da Bulgária. E é profundo. Há 6 níveis diferentes e um intrincado de câmaras escuras como breu. Isto é muito mais estreito do que eu achei que fosse. Quando essas câmaras inundam, elas se enchem de água rapidamente. Rastejando através de pequenos túneis claustrofóbicos, Shopov conduz Peter Gandy até o local de sua descoberta. Dr. Shopov, Sim. onde o senhor está? É preciso quase 1 hora para se chegar ao local exato. Finalmente, Shopov avisa que chegaram. Esta é a caverna? Sim. É extraordinário. A caverna é repleta de estalactites e estalagmites espetaculares. O que esta caverna pode nos dizer sobre o dilúvio? Todas essas estalagmites e estalactites são o resultado da água da chuva passando pelo leito da rocha.
Assim como a leitura dos anéis em um tronco de árvore, observando as camadas nessas formações rochosas, geólogos são capazes de calcular níveis de precipitação que remontam a milênios. Foi enquanto estudava isso que Shopov descobriu algo extraordinário. Uma camada era muito mais espessa do que qualquer uma das outras. Isso foi formado 7.500 anos atrás e a precipitação era 50 vezes a dos dias de hoje. O que você acha que poderia ter provocado essa incrível chuva? Temos uma teoria especial a respeito, mas para eu lhe mostrar isso, temos de ir até o meu laboratório em Sófia. Na Universidade de Sófia, o Dr. Shopov preparou uma seção transversal de uma pedra do piso da caverna. Aqui está uma das amostras que tiramos da caverna. Em uma dessas faixas em especial, descobriu-se uma época em que houve um enorme aumento na precipitação. Você tem alguma ideia do que poderia ter causado uma quantidade de chuvas tão grande quanto essa? Sim. Se um grande asteroide tivesse caído diretamente sobre a superfície do Sol... Shopov argumenta que o enorme aumento de precipitação foi provocado por um enorme asteroide ou cometa ao colidir com o Sol. Essa colisão resultou em um aumento rápido e maciço de radiação solar. A NASA captou imagens de eventos assim a partir do Observatório de Dinâmica Solar, mostrando cometas mergulhando no Sol e causando enormes erupções solares. Shopov calcula que depois do cometa atingir o Sol, houve um aumento drástico e rápido na temperatura da Terra. Quantidades imensas de água do mar evaporaram, causando um aumento colossal nas chuvas. Esse é o tipo de evento que é descrito em fontes históricas. É uma teoria realmente incrível. Sim. Mas de que tamanho você acha que um asteroide precisaria ter para provocar esse efeito? Entre 2 e 3 quilômetros de raio, portanto, realmente muito grande. Não há muitos asteroides tão grandes assim. Felizmente, esse tipo de evento acontece muito raramente. As conclusões de Shopov, embora calorosamente debatidas, encontram eco em outras teorias que também argumentam ter havido uma inundação maciça na região do Mar Negro. Elas sugerem enormes quantidades de gelo derretido no final da última era glacial. Há mais de 5.000 anos, houve a elevação do nível do mar. Em algum momento durante esse período, a água do Mediterrâneo correu para o Bósforo a um ritmo de 40 quilômetros cúbicos por dia, 200 vezes o fluxo das cataratas do Niágara. Essa inundação transformou um enorme lago interior no Mar Negro e expandiu significativamente a linha costeira. Para encontrar evidências para apoiar a teoria da mega inundação, Peter Gandy viaja para o leste, até as costas do Mar Negro. Ele vai até o Instituto Búlgaro de Oceanologia para se encontrar com o arqueólogo subaquático professor Petko Dimitrov. Professor Dimitrov, prazer em conhecê-lo. Professor, que evidência o senhor tem de que o Mar Negro tenha sido originalmente um lago de água doce? As primeiras evidências para a inundação do Mar Negro são as antigas linhas de costa encontradas na bacia do Mar Negro. Esta antiga linha de costa encontra-se a cerca de 90 a 120 metros de profundidade. Então, na parte inferior do Mar Negro está a linha de costa original do Lago de Água Doce. Sim. Analisando amostras do núcleo, retiradas das profundezas do leito do mar, Dimitrov também descobriu antigos restos de conchas e plânctons que só poderiam ter vivido em água doce. Dimitrov está convencido de que a inundação atingiu, engolfou e varreu completamente assentamentos neolíticos nas margens do lago.
Em 2011, um navio de investigação geológica, o Academic, realizou extensas pesquisas subaquáticas. Konstantin Chiterev era o chefe da equipe. Um dia estávamos fazendo a varredura do leito do mar e encontramos uma espécie de saliência e decidimos enviar uma sonda para colher uma amostra. Quando a sonda foi puxada de volta, os cientistas começaram uma inspeção detalhada do que haviam recuperado. Eles logo perceberam que haviam encontrado algo significativo. Nesta bandeja encontramos, nessa posição, esta peça de madeira. E esta é nossa evidência. Não há como essa peça de madeira ter sido jogada de um navio. Não há como ela estar lá, exceto se houver um antigo vilarejo ou coisa assim naquela profundidade. Então isso é prova de que há assentamentos no fundo do Mar Negro? Assentamentos humanos? Eu acho que sim. Ainda estamos à espera da datação de carbono. E se ela tiver 7.600 anos de idade, então assunto encerrado. Mas, por enquanto, este caso está longe de ser encerrado. Geólogos do Instituto Oceanográfico norte-americano de Woods Hole também retiraram amostras do núcleo. Eles concordam que a região do Mar Negro passou por uma enchente maciça. Mas eles calculam que os níveis subiram 10 metros, ao passo que o número dos búlgaros é 60, resultando em uma superfície muito menor de terras inundadas. Seus resultados também desafiam a datação da pedra búlgara do solo da caverna. Os americanos calculam que a inundação ocorreu há 9.000 anos e meio, 2.500 anos antes da data em que Shopov afirma terem ocorrido inundações e chuvas torrenciais. Mas muitos cientistas búlgaros estão convictos. Eles acreditam que o grande dilúvio realmente submergiu a primeira civilização europeia de 7.000 anos atrás e centrada no que é hoje o litoral búlgaro. É uma posição radical em relação à visão histórica convencional de que os minoicos fundaram a primeira sociedade europeia sofisticada 2.000 anos mais tarde em Creta. Peter Gandy está empenhado em encontrar vestígios dessa primitiva civilização. Ele entra em contato com um dos principais especialistas em era neolítica búlgara, o Dr. Todor Dimov, do Museu Dobrit. Gandy e Dimov partem para a remota faixa norte-oriental da costa do Mar Negro búlgaro. Em Durankulak estão os restos de um assentamento neolítico que remonta a mais de 6.000 anos. Essa foi uma comunidade sofisticada. Ela é chamada de Troia búlgara, mas antecede a antiga cidade grega em mais de 2.000 anos. Até agora, 17 habitações foram escavadas. Os edifícios são grandes. Tem por volta de 160 a 180 metros quadrados, muito maiores do que um apartamento médio contemporâneo, mesmo nos Estados Unidos. Dimov acredita que o Grande Lago de Água Doce criou um ambiente fértil, perfeito para a agricultura. Aqui é onde poderíamos descobrir o início da ideia do Jardim do Éden. Era mais fácil viver neste lugar do que nos desertos do Egito. Eles tinham água, vegetação, animais. Leões viviam por aqui naquela época. Quando chegou o dilúvio, a terra fértil foi tomada pela água salgada, e os que sobreviveram foram forçados a migrar.
Peter Gandy quer saber mais sobre esses moradores junto às margens do Lago Neolítico, e a informação será encontrada ao longo da costa do Mar Negro. Em 1972, um sítio com quase 300 sepulturas foi encontrado nas cercanias do porto de Varna. Sua datação indicou que eles têm mais de 6.000 anos. Muitos despojos foram enviados ao Instituto Búlgaro de Antropologia. Peter Gandy está em Sófia para se encontrar com o professor Yordan Yordanov. O senhor tem alguma ideia de como eram essas pessoas? Para saber como eram essas pessoas há 7.000 anos, precisamos realizar uma reconstrução facial antropológica. Esse é o crânio mais bem preservado da necrópole de Varna. Estudando o crânio e o esqueleto, Yordanov conclui que o homem era bem encorpado e fisicamente forte. E o que aconteceu a eles? Eu não sei. Praticamente ninguém tem uma resposta em relação ao local para onde essas pessoas foram e por que elas desapareceram com sua civilização bem desenvolvida e as habilidades técnicas que tinham. Elas desapareceram deste mundo sem deixar qualquer vestígio. Sábado especial. Muitas das sepulturas de Varna continham numerosos artefatos altamente sofisticados, feitos de ouro, cobre, cerâmica, pedra e conchas. Os tesouros da necrópole são mantidos no Museu Arqueológico de Varna. O guia de Gandy por este percurso espetacular é Hristo Smolenov. Este é o mais antigo tesouro de ouro do mundo. Isso é incrível. Este é o famoso ouro da necrópole de Varna. Sim. É um enorme privilégio ver isso. Vocês fizeram a datação? Sim, pela datação por radiocarbono, eles são de meados do 5º milênio antes de Cristo. Portanto, de 6.500 anos atrás. Isso é extraordinário. Isso coloca a história da civilização europeia ainda mais distante. Exatamente. Estou certo de que este ouro pertence à primeira civilização europeia. Só de olhar parece possível ver que se trata de alguma coisa incrivelmente sofisticada. Sim. A tecnologia e o design parecem notáveis para uma coisa dessa época. E também representam a mais antiga das ciências. Ciências? Eu vejo objetos de ouro, não vejo um sistema matemático. Quando você começa a medir esses objetos de ouro, você vê as dimensões de uma geometria muito interessante. Os comprimentos dessas duas estatuetas de ouro são de 5 para 3. Os desenhos não são apenas decorativos. Smolenov acredita que os artefatos foram criados usando geometria avançada. As alturas das duas estatuetas de touro também são proporcionais. 22 por 14, ou seja, na verdade, π sobre 2. Smolenov está convencido de que a proporção e as dimensões da joia são a prova mais convincente de que as pessoas que viviam em torno do Mar Negro antes do dilúvio eram, de fato, a mais antiga civilização europeia. Sabemos o que aconteceu com essas pessoas? Para onde elas foram? Embora tenha sido fortemente atingida pelas águas da inundação, esta civilização sobreviveu parcialmente a elas. E, obviamente, depois de se recuperarem, as pessoas migraram para outras terras com condições mais favoráveis e levaram com elas seus conhecimentos. De alguma forma, daí surgiram muitas outras culturas que floresceram mais tarde. Exato. Portanto, daquele desastre, esta é uma parte essencial da história da humanidade. Sim.
Smolenov acredita que esses povos antigos foram dispersados pelo dilúvio, mas seus conhecimentos reapareceram com um grande florescimento das civilizações egípcias, sumérias e gregas, 1000 a 2000 anos mais tarde. Ao olhar para o Mar Negro hoje, é difícil imaginar que ele já foi um lago de água doce. E sim, a evidência sugere que realmente houve uma inundação maciça aqui. O mar avançou, invadiu este lago e levou para longe o povo que aqui vivia. Eles acabaram se dispersando pelo mundo mediterrâneo, talvez até mesmo plantando as sementes da civilização europeia. Há discordâncias quanto à inundação que aconteceu aqui há mais de 9.000 anos ter sido tão cataclísmica quanto alguns sugerem. Mas se as histórias da Bíblia, Alcorão e Gilgamesh são uma representação de fatos reais, o dilúvio foi grande o bastante para destruir comunidades, mas também para criar novas civilizações. Enigmas da História.